Meu irmão, minha irmã, quero meditar com você um pouquinho hoje sobre como que a gente pode viver nesse tempo presente com os olhos na eternidade. Eu sei que muitos de nós têm estado atribulado, preocupado com a situação que nós temos visto aí, mas a palavra do Senhor tem alento para nós nesses momentos de adversidade. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, dos versos 16 até o 18. Segunda aos Coríntios 4, de 16 até o 18, para a nossa meditação nessa noite. Diz assim o texto da palavra de Deus: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Até aqui. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de compartilhá-la por esse meio, Deus, que é a internet. O que nós queremos lhe pedir é que não apenas nesse momento em que nós estamos compartilhando a palavra aqui, mas em todos os momentos em que um servo do Senhor abre as Sagradas Escrituras para lê-la, interpretá-la e aplicá-la à vida do seu povo, que o Senhor esteja ali presente com o Teu Espírito Santo, abençoando cada vida, abençoando os mensageiros da palavra e também, Senhor, as pessoas que a recebem. Na mesma medida, também abençoe nós, a cada um de nós, a nossa igreja, Senhor, e dá-nos entendimento para que recebamos a Tua palavra com avidez e tenhamos a vida completamente transformada e edificada pela Sua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. De uma forma geral, eu acredito que todos nós temos dificuldade em lidar com as adversidades, em lidar com os problemas, em lidar com tribulações, em lidar com perseguições, em lidar com qualquer coisa que dê para a gente, dê a cada um de nós, a sensação de que nós estamos perdendo o controle da vida ou de alguma situação dessa vida em algum aspecto. Não que nós, de fato, tenhamos o controle, mas muitas vezes nós temos a ilusão de que, por não enfrentarmos um problema específico em dado momento, nós possamos estar controlando alguns aspectos da vida. Eu creio que a nossa dificuldade em lidar com essas aflições, com essas adversidades, ocorra porque as lutas, as dificuldades, as adversidades, as aflições, os problemas, acabam expondo as nossas limitações, expõem a nossa falta de afetividade, expõe os nossos pecados outrora ocultos no coração e que muitas vezes vêm à tona pecados como temor, como ira, como insatisfação, como murmuração, como incredulidade. Eles vêm à tona exatamente nos momentos das adversidades. As adversidades acabam expondo, muitas vezes, as mentiras nas quais nós acreditamos em lugar de crermos na palavra do Senhor. Falamos agora há pouco, por exemplo, da mentira, da ilusão de que nós possamos ter o controle de alguma coisa da nossa vida longe das mãos de Deus. Deus está o tempo todo no controle.
Também nós temos a dificuldade de lidar com isso, porque muitas vezes nós somos levados a perceber que diante dos problemas nós não nos bastamos. Nós temos a necessidade de algo que está além de nós, algo que nós não podemos suprir em nós mesmos. O apóstolo Paulo, escrevendo esse texto, ele de fato nos mostra, ele acaba expondo aquilo que estava no seu coração, no momento de grande adversidade. Eu sempre costumo dizer, e na verdade eu de fato creio nisso, que a Bíblia é muito melhor interpretada quando nós entendemos a verdade que ela estava dizendo para o seu tempo e aplicamos essa verdade ao nosso tempo. Paulo estava vivendo um momento de lutas, irmãos, quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. Ele escreve essa segunda carta num contexto de adversidade, para responder algumas acusações de que ele não estava sendo sincero no seu ministério. Então, imagine você, nós que temos o apóstolo Paulo como um grande homem de Deus, nós que reconhecemos no decurso de toda a história o apóstolo Paulo como um dos grandes baluartes da fé cristã. É em cima da teologia paulina, da exposição do apóstolo Paulo, do evangelho de Cristo Jesus, em cada uma das suas cartas, que muitas vezes nós fundamentamos aquilo que há de mais precioso na fé cristã. Porque Paulo expõe com fidelidade o evangelho de Cristo. Mas aqui, na segunda carta que ele escreve aos irmãos de Corinto, e a igreja de Corinto, como todos nós sabemos, era uma igreja bastante complicada. Não obstante a ser uma igreja onde havia a profusão de dons espirituais, era uma igreja profundamente carnal. Perceba o contraste. Dons espirituais derramados à profusão sobre a vida da igreja, e muitas vezes esses irmãos valiam-se dos dons espirituais para expor exatamente a sua carnalidade. E havia disputa entre esses irmãos para saber quem era mais importante, qual era o dom mais importante, qual deles tinha sido batizado por alguém que fosse mais ou menos importante da fé cristã. Essa, inclusive, era a discussão, uma das discussões da primeira carta aos Coríntios. E agora, irmãos, eles levantam contra Paulo o falso testemunho de que, porventura, o ministério do apóstolo não era sincero. Eles estavam acusando Paulo de dedicar-se ao ministério para benefício próprio. Eu não consigo, na minha parca limitação, na minha grande limitação de conhecimento, eu não consigo ver como alguém que foi às cadeias, como alguém que foi açoitado, como alguém que foi apedrejado quase que até a morte, conseguiria tirar algum tipo de vantagem. Alguém que morreu aprisionado, foi martirizado, tirar alguma vantagem, algum benefício próprio desse ministério. Pelo contrário, nós podemos dizer que Paulo deu o golpe do baú ao contrário. Ele era um centurião, ele era um homem respeitado, ele era um homem estudado, ele era um homem que tinha pessoas debaixo das suas ordens, e quando ele recebeu o evangelho de Cristo, tudo isso mudou. Ele passou a ser perseguido, ele passou a ser, aquele que prendia cristãos passou a ser prisioneiro por causa de Cristo. Dos capítulos 1 até o capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, Paulo preocupa-se em compartilhar da sua alegria pelo arrependimento que os irmãos coríntios haviam apresentado com a mensagem do Evangelho. E ele faz, inclusive, uma descrição muito positiva do seu próprio ministério no Evangelho. Contudo, dos capítulos 10 até o 13, o apóstolo usa um tom mais severo para rebater alguns outros falsos apóstolos que faziam acusações contra ele no seu ministério. E quando nós lemos esse capítulo 4, onde nós pegamos alguns versículos para a nossa meditação nessa noite, nós percebemos o apóstolo Paulo apresentando aqui algumas evidências profundas que provam a autenticidade do seu ministério. Se você for abrir a sua Bíblia, espero que ela esteja aberta, seja ela digital, seja ela em papel, mas perceba a dinâmica que há no capítulo 4. Capítulo 4, no versículo 1, Paulo já fala da sua determinação em pregar o Evangelho. A partir do versículo 2 até o versículo 4, Paulo advoga em favor da sua honestidade. Ele está dizendo que ele foi honesto, sincero nas suas intenções e na maneira como ele se portava. Dos versículos 5 até o versículo 7, Paulo demonstra a sua humildade, demonstra a sua dependência completa do Senhor. Dos versículos 8 até o 10,
Paulo expõe o seu sofrimento por causa do Evangelho. Paulo expõe que ele era um vaso de barro, esmigalhado por conta do Evangelho, que não havia, inclusive, valor algum em Paulo. Ele deixa isso muito bem claro, principalmente a partir do versículo 7. Dos versículos 11 até o 15, Paulo expõe do seu altruísmo, de como ele se dedica, ele se doa por conta do Evangelho. E esses últimos versos, de 16 a 18, onde nós tomamos para a meditação, Paulo expõe da sua fé. E diga-se de passagem, irmãos, é a fé que Paulo tinha no Senhor e Salvador Jesus que permitiu que ele vivesse no seu tempo presente, diante das suas adversidades, mas olhando para o futuro. É exatamente para se defender diante das acusações que lhe foram feitas, que Paulo usa o argumento da sua fé. Paulo expõe aquilo que há no seu coração. Se o nosso grande problema com a adversidade é que o nosso coração seja desnudado, seja exposto por conta do nosso pecado, não que Paulo não fosse pecador, mas nesse momento de adversidade, Paulo expõe a sua fé. Paulo expõe o seu olhar para a eternidade. Em tempos de sofrimento, esses versículos nos transmitem uma segurança e uma força maravilhosa. O homem interior, conforme diz o apóstolo Paulo, que é espiritual, renova-se de dia em dia, embora o exterior pereça dia a dia. Se você for observar aí do capítulo 3, último versículo do capítulo 3, até porque Paulo vem numa crescente, escrevendo a sua carta. Nós temos a carta dividida por capítulos e por versículos, mas a carta não era assim originalmente. A carta era de fato uma carta escrita, como tantas que nós escrevemos por aí. Quando você observa o capítulo 3, versículo 18, Paulo diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui Paulo avalia seu sofrimento conforme o parâmetro de Deus, irmãos. E eu acho que aqui talvez seja uma grande chave de compreensão que as Escrituras nos trazem para que nós entendamos e para que nós consigamos lidar com os sofrimentos do tempo presente. Será que de fato nós temos entendido os sofrimentos pelo parâmetro de Deus, pela ótica de Deus? Será que de fato nós temos entendido a crise que temos enfrentado em várias áreas pela ótica de Deus? Será que nós temos entendido esse evento mundial do Covid-19 pela ótica de Deus? Ou será que muitas vezes nós percebemos isso diante de uma ótica utilitarista, ou de uma ótica profundamente humanista, e por que não dizer de uma ótica profundamente egoísta? Onde nós nos preocupamos apenas conosco. Paulo descobre que em seu sofrimento há uma leveza. O seu sofrimento é leve se comparado ao peso da glória que lhe está reservada. Seus dias e anos de tribulação não são nada comparados à eternidade e à bênção que aguarda o apóstolo Paulo. Paulo nos ensina a importância de sempre termos a glória de Deus como foco da nossa vida. Nós temos falado constantemente aqui na igreja que tudo que nós fazemos, que a nossa vida precisa ser vivida para a glória de Deus. Porque quando nós vemos as coisas pelos olhos de Deus, a vida adquire um novo significado. Diante disso, eu, estudando essa mensagem, eu me deparei com um comentário do pastor Russell Shedd, saudoso pastor Russell Shedd. E ele comentando na sua Bíblia, tanto a Shedd quanto a Vida Nova, se você tiver essas Bíblias, você pode conferir ali nos comentários com respeito à segunda carta de Coríntios 4, dos versos 16 a 19. O pastor Russell Shedd afirma que esse texto que nós lemos, ele nos faz 3 propostas, ou melhor, ele nos propõe 3 contrastes que podem nos ajudar a viver no presente com os olhos na eternidade. E nós vamos estudar exatamente esses contrastes propostos pelo pastor Russell Shedd, olhando esse texto, percebendo o sofrimento pela ótica de Deus, e vemos como o apóstolo Paulo experimentou isso. Porque eu acredito, irmãos, em nome de Cristo Jesus, que o servo do Senhor, também Paulo no passado, teve por objetivo não apenas o seu aperfeiçoamento no sofrimento, mas também mostrar a nós, a mim e a você, que em Cristo Jesus nós podemos suportar.
Então, como nós podemos viver no presente com os olhos na eternidade? O pastor Rousseau Shedd propõe aí 3 contrastes. Primeiro, o contraste entre o corpo fraco e o espírito renovado. Segundo contraste, entre um presente doloroso e um futuro glorioso. E o terceiro contraste, entre as coisas visíveis temporais e as coisas invisíveis, que são atemporais. Então, para que nós consigamos viver no presente com os olhos na eternidade, nós vamos olhar por essa ótica. E a primeira questão, o primeiro contraste, a primeira maneira de nós conseguirmos viver no presente com os olhos na eternidade é entendermos que o nosso corpo é fraco, mas o nosso espírito é renovado no Senhor. A carcaça é fraca, a estrutura é fraca, eu sou fraco, nós somos limitados, mas o Senhor nos sustenta, nos renova. Perceba o que nos diz o versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha que coisa maravilhosa. E Paulo começa essa sessão fazendo uma conclusão. Na verdade, os 3 últimos versos são uma conclusão. Paulo está dizendo, por isso o quê? Versículo 15 diz, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, por isso, entendendo que Deus está nesse controle, entendendo que todas as coisas que acontecem no mundo são um ato de amor de Deus para com os seus, nós compreendemos esse contraste entre o nosso corpo limitado e a glória eterna que nos renovará no Espírito. Como você tem lidado com a adversidade que te assola? Eu acredito, irmãos, que é fácil que nós nos deprimamos, é fácil que nós nos desanimemos diante dos problemas, é fácil que nós nos entristeçamos diante das perseguições, diante de acusações infundadas, diante de amigos que nos viram as costas. É fácil que nós nos entristeçamos diante dos problemas que nós não conseguimos mensurar e que muitas vezes nós não entendemos naquele primeiro momento do porquê ocorre. Eu acho que uma das nossas grandes questões não é nem o porquê, não é nem o para quê. A grande questão é que no momento nós não entendemos nenhuma coisa nem outra no momento do sofrimento. Todos nós enfrentamos problemas. Problemas nas nossas relações interpessoais, sejam elas particulares ou sejam elas no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo. Agora um pouco menos, uma vez que estamos vivendo um momento de isolamento, mas nós estamos isolados do problema em loco, mas muitas vezes o problema nós trazemos conosco. Não são poucas as vezes em que esses problemas nos induzem a pensar em jogar tudo para o alto, em abandonar tudo. Quem nunca? Conheço amigos pastores que muitas vezes quando nós conversávamos e eles falam das suas aflições, e eu também, falando das aflições do ministério, quantas vezes nós já não dissemos assim, minha vontade era de jogar tudo para o alto. Por quê? Porque os problemas expõem as nossas limitações. E quando nós vemos a ação de Deus na vida do servo dele, Paulo, nós conseguimos perceber que esses problemas, na verdade, eles devem servir para nos fundamentar mais, para nos fortalecer. Antes de render-se, quando a perseguição aumentava sobre a sua vida, o apóstolo Paulo se concentrou em experimentar a fortaleza interior que vinha do Espírito do Senhor. Na carta aos Efésios, capítulo 3, no versículo 16, olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Paulo, ele não jogava tudo para cima, porque ele sabia que no momento da adversidade, e ele já havia declarado, quando eu sou fraco, então que eu sou forte, eu tenho aprendido que o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente na minha fraqueza, na minha limitação. Então ele não permitiu que a fadiga, a dor, a crítica, o motivasse a abandonar a tarefa de pregar o Evangelho.
porque ele sabia que Deus mesmo seria glorificado no meio da sua adversidade. Paulo renovou a sua mente na palavra e manteve o seu compromisso de servir a Cristo, não obstante as grandes lutas. Ele não renunciou à recompensa eterna que ele havia recebido do Senhor por causa da intensidade da dor presente. A sua debilidade permitiu que o poder da ressurreição de Cristo o fortalecesse momento a momento. Por que acontece isso, irmãos? Porque a percepção do apóstolo Paulo é a de que o nosso corpo, ou seja, o nosso homem exterior, a casca, a carcaça, o físico, a nossa vida aqui, as coisas que enfrentamos nesse mundo aqui, que ele inclusive usa como ilustração o versículo 7, dizendo que somos vasos de barro, quebradiços. Aquilo que está no capítulo 5, versículo 1, onde Paulo diz, a nossa casa terrestre. Então Paulo tinha a percepção de que tudo isso é passageiro. O nosso corpo aqui é passageiro. Receberemos um novo, glorificado. Aqui nós somos como um vaso de barro. Nós podemos ser quebrados a qualquer momento. Aqui, essa casa terrestre não é morada eterna. A vida aqui é quebradiça, a vida aqui é passageira, a vida aqui está sujeita às tempestades, às intempéries, a vida aqui está sujeita ao sofrimento, à dor, sejam eles vindos de qual fonte venham. Seja por conta da crise, seja a enfermidade, seja uma adversidade, seja uma perseguição, igual Paulo estava sofrendo aqui, uma acusação infundada. As sementes da corrupção e da desintegração estão no nosso corpo desde o nosso nascimento. Mas como o autor, a carta aos Hebreus, afirma no capítulo 13, verso 14, não temos aqui cidade permanente. Paulo sabia disso, que aqui não é a nossa morada final. Porque ainda que o nosso homem exterior viesse a se corromper, sofresse pelas adversidades, pelas lutas, o nosso homem interior se renova em Cristo constantemente. Lembra do verso 3, do capítulo 3, verso 18, quando ele diz que nós contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Deus vai nos renovando. Então, como eu posso viver no presente com os olhos na eternidade? Entendendo que o meu corpo aqui é fraco, entendendo que a morada aqui é temporal, não é eterna, entendendo que no meio da fraqueza, o Senhor renova o nosso espírito com a sua graça. E isso levou Paulo a afirmar que por conta dessa percepção, nós não desanimamos. Por isso nós não desanimamos, pois nós não somos cidadãos desse mundo. O nosso destino final não é aqui. Essa não é a nossa última morada. Então, como nós podemos viver no presente com os olhos na eternidade? Em primeiro lugar, sabendo que o nosso corpo é fraco, mas o nosso espírito é renovado no Senhor. Em segundo lugar, entendendo o paradoxo entre o presente doloroso e o futuro glorioso. Ou seja, o nosso presente pode ser recheado, pode ser cercado de dores, de adversidades, de problemas. Mas o nosso futuro é a glória com Cristo Jesus. Olha o que diz o verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Há um propósito em cada um dos nossos sofrimentos. Os problemas, as limitações humanas, tem vários benefícios a mim e a você. Talvez nós não consigamos ver isso no primeiro momento. Eu acredito que no meio da dor, a coisa que nós mais ansiamos é nos livrar da dor. A gente não consegue tirar muitas lições, mas a Bíblia nos mostra isso. Há algumas lições e alguns propósitos eternos. Alguns propósitos de Deus para nós no meio dos problemas e dos sofrimentos. Alguns que eu quero tratar com você. Perceba alguns. Recordamos-nos dos sofrimentos de Cristo por nós. A dor nesse mundo nos leva a lembrar que o Salvador, aquele que nunca pecou, aquele que nunca falhou, aquele que é santo, eterno, aquele que é Deus, veio a esse mundo e sofreu
por mim e por você. Os nossos sofrimentos devem nos fazer lembrar. Também, os sofrimentos afastam o orgulho de nós, irmãos. Lembra do próprio apóstolo Paulo dizendo: para que eu não me ensoberbecesse com a grandiosidade das revelações que me foram dadas, foi-me posto um espinho na carne. Percebam que Paulo mesmo, ao tratar do espinho da carne, ele já afirma que havia um propósito eterno de Deus para aquele espinho da carne, que era o quê? Livrá-lo da soberba, do orgulho. Então o sofrimento quebra a gente também. Livra a gente do orgulho, livra a gente da soberba. O sofrimento faz a gente lembrar que a gente é humano, vaso de barro, pé no chão, e que a gente precisa do Salvador. Terceiro benefício, os sofrimentos ajudam-nos a olhar além desta curta vida. Nós buscamos uma esperança. Nós buscamos algo que vá para além de nós, e para muito além de nós, porque nós precisamos de algo que vá além das perspectivas dessa vida. Porque ainda que as coisas estejam boas hoje, a tendência é que nós venhamos a envelhecer, a enfraquecer e a morrer. Esse é o destino, quase que certo para a maioria de nós. Por que quase que certo? Salvador Jesus pode quebrar essa agenda a qualquer momento, voltando para buscar os seus. Também, os sofrimentos provam nossa fé às outras pessoas. Irmão, você testemunha do Evangelho de Cristo quando você prega, maravilhosamente. Mas sabe uma maneira fantástica de nós testemunharmos de Cristo Jesus, da nossa fé às outras pessoas? É no meio do sofrimento. É pela forma com a qual nós sofremos. Muitas vezes nós sangramos como ímpios. Paulo sofreu como um homem de Deus, sofreu com a perspectiva no futuro. Também os sofrimentos são oportunidade para que Deus demonstre o seu grande poder em nos sustentar, porque é Deus quem sustenta a igreja no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da luta. Nesse contraste entre o presente de aflição e a glória aguardada, ainda nós vemos mais alguns aspectos que são importantes e que nos ajudam a viver no presente com os olhos na eternidade. O texto apresenta aqui pelo menos 3 disparidades. Uma disparidade de tempo, uma de magnitude e uma de caráter. O texto é muito claro. Ele nos fala, por exemplo, com respeito ao tempo. A tribulação é momentânea, mas a glória é eterna. Ele traça esse contraste para que nós lembremos disso. O problema tem um tempo determinado, a glória não. Há uma disparidade de magnitude. Olha o que Paulo diz: a tribulação é leve, mas a glória tem um peso. A glória não é qualquer coisa. A glória não tem sequer nível de comparação com a luta e com a dor. E ainda há uma disparidade de caráter, um contraste de caráter, que diz que a tribulação é visível. Nós conseguimos vê-la, nós conseguimos percebê-la. Ela é experimental, ela é empírica. Nós convivemos com ela aqui, mas a glória é incomparável, é inimaginável. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não entrou no coração aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós não conseguimos mensurar. Ou seja, a adversidade do tempo presente eu sinto, mas a glória é algo tão grandioso, tem um peso tão grande, que nós não conseguimos mensurar. E o texto apresenta ainda a intenção de Deus por detrás desse sofrimento. Então, se o presente é doloroso e o futuro é glorioso em Cristo, há uma intenção de que Deus permita que nós passemos pelo sofrimento que é momentâneo. E a intenção por detrás do sofrimento presente, ela está muito bem colocada no verbo produzir. Produzir aqui no original, ele vai além do produzir, ele vai realizar, criar, gerar. Esse verbo se encontra 7 vezes aqui nas cartas de Paulo, ou melhor, nessa carta de Paulo, mostrando que Deus tem um objetivo para os seus servos diante do sofrimento. Sabe qual que é o objetivo? Fazer com que nós ansiemos a glória de Deus.
fazer com que nós nos desprendamos das coisas aqui. A gente ama muito esse mundo, irmãos. A gente gosta das coisas daqui. Eu acredito que muitos de nós, mesmo aqueles que cantam Maranata, vem Jesus, queriam ficar aqui. Que Jesus viesse não é para levar a gente para o céu, mas para ficar com a gente aqui, nesse lugar. Muitos de nós temos um sentimento que tomou Pedro, por exemplo, na transfiguração. Vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor, Moisés, Elias, vamos ficar todo mundo por aqui. Aqui é bom demais. Muitas vezes o sofrimento tem esse objetivo, produzir em nós o desejo pela glória de Deus. Diga-se de passagem, eu tenho uma expectativa que a crise do Covid produza na igreja um desejo pela comunhão. Que aquele irmão que matava culto, aquele que vinha lá de vez em quando, falando, não posso fazer mais isso não. Olha que, como é ruim ficar sem culto, como é ruim ficar sem comunhão, como é ruim estar longe da casa do Senhor. E eu até acredito que essa tribulação pode produzir isso. O texto apresenta também uma solução para o sofrimento. Olha só, nesse contraste do presente doloroso e do futuro glorioso, Paulo fala de alguns objetivos, né? Nós vemos aqui que ele apresenta um contraste de tempo, magnitude de caráter, mas ele também apresenta uma solução para o sofrimento presente. Paulo quase que exaure a língua grega apresentando os superlativos da glória de Deus. Paulo faz um contraste aqui tão distante entre aquilo que é pequeno e que é grande, que é exatamente para destacar que a glória de Deus é aquilo que deve nos fortalecer, o anseio pela glória de Deus, o desejo por Deus, porque Paulo diz aqui que esses sofrimentos vão produzir em nós o desejo de uma glória que tem peso, de uma glória que não consegue ser medida pelo homem, e de uma glória que não consegue ser comparada com absolutamente nada que nós tenhamos aqui de perspectiva no presente. Então, como é que eu consigo viver nesse presente com os olhos na eternidade? Sentindo saudade de Deus, entendendo que a temporalidade da adversidade não se compara com a glória. E é exatamente esse o terceiro ponto. Como então eu posso viver no presente com os olhos na glória, entendendo que o visível é temporal, mas o invisível é eterno, é atemporal, não está preso ao nosso relógio. Versículo 18, Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Warren Wiersbe afirma que o versículo 18, desse texto aqui que acabamos de ler, ele é uma verdade preciosa para cada um dos cristãos. Aqui Paulo está expondo algo que não pode sair das nossas mentes. Paulo está dizendo, irmãos, o sofrimento é limitado pelo tempo. O sofrimento tem data de início e de fim. Ainda que esse tempo seja o tempo completo da nossa vida terrena, mas ele terá um fim. O sofrimento não é eterno. O sofrimento está com um tempo estipulado por Deus. Ele não vai durar para sempre para aqueles que amam a Cristo Jesus. Ainda que venha a morte sobre eles, aquele que venceu a morte os ressuscitará consigo no último dia. O comentarista bíblico Moody afirma que quando o apóstolo Paulo fala sobre as coisas que se veem, Paulo está usando uma expressão que o povo entendia naquele momento. Era a ideia de que não deveriam se preocupar vigiando aquilo que estava diante dos seus olhos. Era como se Paulo estivesse dizendo para os irmãos, irmãos, nós não atentamos para as coisas que se veem, ou seja, nós não precisamos nos preocupar com os problemas, eles estão aí, vocês estão vendo. Eles estão diante dos seus olhos, você não vai conseguir fugir deles. Os problemas estão aí.
Então você não precisa ficar gastando a sua preocupação com eles, porque na mesma medida em que os seus olhos os alcançam, isso mostra que eles são passageiros, que eles são transitórios, que eles são efêmeros e que há muita coisa além da sua visão que você não consegue alcançar. Essa era a ideia de Paulo, quando ele diz: não atentamos para as coisas do presente, porque existe coisa que vai muito além daquilo que nós podemos entender. E quando nós devemos nos atentar para as coisas que não se veem, a ideia do apóstolo Paulo é que nós devemos fixar os nossos olhos na eternidade gloriosa. Ainda que não consigamos vê-la aqui, nós nos apropriamos dela pela fé, irmãos. Nós vivemos aqui, no meio da tribulação, já na expectativa de experimentar aquilo que o Senhor tem reservado para nós na glória. A realidade de Cristo é um eterno agora que não acaba. Eu sei que pode parecer redundante, mas é essa a ideia do texto quando se refere às coisas que não se veem. A ideia é que vai ser um eterno agora bom, um eterno agora de bênção, um eterno agora de cuidado de Deus. Isso não vai ter fim. Isso será o tempo todo. E nós podemos viver essa realidade já aqui. Podemos percebê-la já aqui. No estado glorificado, nós a conhecemos inteiramente. 1 Coríntios 13:12, Paulo diz isso. João ainda diz na primeira carta que nós veremos isso inteiramente. Mas aqui, nós já experimentamos essa realidade pela fé. Gosto muito de um hino que diz: aleluia, sim é céu. Onde você estiver com Cristo é céu, naquele lugar. Se Cristo está na sua vida com você hoje, você já está no céu, mesmo no meio da tribulação. Nós vivemos pela fé, irmãos, não pela nossa visão. A fé que vem da palavra de Deus, que nós recebemos pelo ministério do Evangelho, Romanos 10:17. Essa é a mesma fé que capacita o cristão a ver as coisas não pelo ponto de vista humano. Hebreus 11, de 1 a 3. Nós não vemos mais as coisas pelos olhos naturais, antes nós vemos as coisas pelos olhos da fé. As coisas do Senhor são eternas, enquanto as coisas desse mundo vivem e morrem, são temporárias, são transitórias, são passageiras. O mundo pode olhar para mim e para você como cristãos e nos chamar de loucos, por ousarmos a crer na palavra de Deus, mesmo vivendo num mundo cheio de adversidade, cheio de problemas. O nosso coração precisa ser ávido por valores mais altos do que aqueles que a gente consegue ver aqui. E nós vamos rejeitar as coisas que os homens cobiçam. Porque nós devemos juntar tesouros onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, onde não envelhece, onde não perde o valor. Nossa esperança suprema, quando experimentamos alguma terrível enfermidade, alguma perseguição, alguma dor, é descobrir que esta vida não é tudo o que há uma vida depois da morte. Então, como nós conseguimos viver no tempo presente, com os olhos na eternidade, entendendo que aquilo que nós vemos aqui é temporal, é passageiro, vai acabar, mas a eternidade que nos aguarda, irmãos, essa não tem fim. O Senhor habita lá, nós habitaremos lá com Ele para a glória de Cristo. Saber que nós viveremos para sempre com Deus, num lugar onde não há mais pecado, não há mais sofrimento. Cantamos aqui, sem pranto, sem angústia, sem dor, onde nós desfrutaremos da presença gloriosa do Salvador o tempo todo. Isso deve nos ajudar a viver. Isso deve nos ajudar a enfrentar as dores desse mundo, na perspectiva de ganharmos a glória com Cristo. Na verdade, de simplesmente recebermos a glória que Cristo já conquistou, por mim e por você. Aquilo que nós vivemos, meus irmãos, aqui nesse mundo, aqui nesse tempo presente, é uma espécie de prova, onde nós colocamos a nossa fé em prática e aguardamos o resultado final da aprovação, não do nosso exame,
mas da aprovação do Pai ao sacrifício de Cristo Jesus, depositando a sua graça sobre a minha vida e a sua vida. Então, como é que eu posso viver no tempo presente com os olhos na eternidade? Para a gente terminar, eu queria que você gravasse isso no seu coração. 3 maneiras que nós podemos guardar na nossa vida para que vivamos nesse presente com os olhos na eternidade. Primeiro, sabendo que o Senhor nos renova nas nossas fraquezas. Embora o nosso corpo presente possa se corromper, há um tesouro guardado em vasos de barro. O tesouro é a graça do Senhor. Os vasos de barro somos nós. Sabendo que o nosso futuro é a glória de Cristo. Não importa aquilo que os nossos olhos enxergam aqui no tempo presente. O que tem reservado para nós é a glória do Salvador Jesus. Em terceiro lugar, guarda isso. O sofrimento presente é temporal. Ele vai acabar. Lembra que eu falei? Ainda que ele dure o curso de uma vida toda, nós seremos libertados dele. Porque em Cristo nós morremos e com ele nós ressuscitaremos. É assim, irmãos, que nós conseguimos viver nesse tempo presente com os olhos na eternidade. O meu desejo é que o Senhor o fortaleça, que o Senhor fortaleça a sua fé e seu coração, para que você também viva diante das adversidades aqui, mas na expectativa de receber a glória eterna que está reservada para nós, em Cristo Jesus. Amém. Quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, mesmo aí na sua casa. Se você puder baixar sua cabeça. O Senhor tem algo para nós, irmãos, que tem um valor inestimável. Algo que nós não poderíamos comprar. Algo que nos foi doado gratuitamente pela sua graça. Algo pelo qual nós devemos ansiar. Algo que deve levar-nos a entender que a transitoriedade da vida não é nada diante disso. E esse algo é a redenção, que se completará na glória, quando eu e você estivermos na presença do Altíssimo, completamente renovados, sem mais sofrermos as angústias do pecado, sejam dos nossos próprios pecados, seja dos pecados presentes no mundo, seja da marca do pecado que é a morte. O que está reservado para nós é eterno, não é passageiro como a adversidade. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos leve a ansiar pela sua eternidade, mesmo no meio da adversidade aqui, Senhor. Que os problemas daqui não venham nos parar. Antes que sejamos lapidados, fortalecidos pela Tua graça. E que o Senhor mesmo, o Senhor, pelo Seu Espírito, nos renove a mente, o coração, a visão. Nos fortaleça na Sua graça. De maneira que, mesmo que observemos as adversidades que nos cercam, os nossos olhos possam ir além daquilo que eles podem ver. E eles possam repousar pela fé na glória que nos aguarda. Que isso aqueça o nosso coração. Que isso nos leve a viver mais felizes aqui mesmo. Sabendo, Deus, que os sofrimentos do tempo presente produzem em nós um eterno peso de glória incomparável. E nessa glória nós entraremos com Cristo. Amém e amém.